Olá, meu nome é Fael Antônio. Hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de História. Nas últimas aulas do 7º ano, a gente tem discutido bastante sobre a formação dos Estados modernos, de como a Europa se organizou nas questões dos Estados, como nós conhecemos nos dias de hoje. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para o continente americano. Como vocês já devem ter estudado no 6º ano, as culturas se desenvolveram de formas diferentes. Cada uma se desenvolveu no seu próprio ritmo e no seu próprio jeito. Apesar de que algumas culturas se desenvolveram mais rápidas do que as outras, a gente não pode desvalorizar o crescimento e o conhecimento dos outros povos. Isso aconteceu principalmente na América, né? Enquanto que na Europa os continentes estavam passando por toda essa revolução absolutista, né, na questão dos impérios, no continente americano, os povos daquela época, originários da América, eram formados de culturas diferentes, tinham organizações sociais diferentes. E na aula de hoje, nós vamos começar estudando sobre os povos do continente americano. Inicialmente, nós vamos falar sobre os olmecas, os maias e os astecas. Eu vou pedindo até desculpa a vocês, pois tem muita palavra difícil. E se por acaso eu errar alguma, me perdoe, porque realmente são umas palavras bem complicadas. Bom, os povos que nós vamos estudar são os povos da Mesoamérica. A Mesoamérica é uma das regiões culturais do continente americano que abriga muitos sítios arqueológicos, os quais revelam uma multiplicidade de povos e de cidades que floresceram muito tempo antes do primeiro contato com os colonizadores europeus. Mesoamérica é o termo com que se denomina a região do continente americano, que inclui aproximadamente o sul do México, os territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, bem como as porções ocidentais da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Então, a Mesoamérica é essa parte esverdeada, como vocês podem observar no mapa, né? E que ela é já justamente o final da América do Norte e fica ali no meio. Por isso que Mesoamérica, do grego, significa a América que está no meio, né? A América Central. Os primeiros povos que a gente vai estudar são os olmecas. Eles foram os povos que deram os primeiros sinais de uma sociedade complexa na Mesoamérica e é uma antiga civilização pré-colombiana que viveu nas planícies tropicais do México, no centro-sul. A sua área possuía cerca de 125 quilômetros de extensão e 50 quilômetros de largura, com o rio Coatzacoalcos correndo ao meio. Então a gente vê no mapa a zona em que os olmecas ocupavam, que ficava justamente perto da região de São Lourenço, né? Também tinha a região de La Venta, a Laguna de Los Cerros e Três Zapotes. Né? Como eu falei, tem muitos nomes complicados, então vamos ver se eu não erro nenhum. Este local incluía os grandes centros de São Lourenço, Tenochtitlan, Laguna de Los Cerros, Três Zapotes e La Venta, um dos maiores centros dos olmecas. La Venta é datada de 1200 a.C. a 400 anos de Cristo. Era localizada em uma ilha em um pântano costeiro nas margens do rio ativo Palma, e que provavelmente controlava a região entre os rios Mescalapa e Coatzacoalcos, e fornecia cacau e também poderia até ter fornecido borracha e sal. Então eu demarquei aí no mapa para vocês essa região de La Venta. Lembrando que essas regiões, não é que todo esse domínio pertencia aos olmecas, também pertencia a outras tribos e outros povos daquele período. Porém, a maior concentração de culturas que podem ser conhecidas como dos povos olmecas estão localizadas nessas áreas que a gente está destacando, né? São os seus grandes centros que possuem as mesmas características. O próximo é São Lourenço, né, que ficava no centro do domínio olmeca e controlava as planícies da bacia do rio Coatzacoalcos e as rotas comerciais às margens do rio, que é esse que eu destaquei em verde. Também possuía a Laguna de Los Cerros, que ficava junto às montanhas Tuxtlas,
e estava posicionada perto de uma importante fonte de basalto, que era uma pedra necessária que eles utilizavam para a fabricação de tijolos e monumentos. Segundo alguns historiadores, alianças em forma de casamento entre os centros olmecas teriam ajudado a manter essa rede de troca. É importante falar que, por se tratar de uma primeira civilização a ser estudada no continente mesoamérico, existem poucas coisas que falam sobre a cultura dele. Então, os arqueólogos eles se baseiam muito em hipóteses do que pode ter sido ou não parte de sua cultura, né? Vários sítios arqueológicos encontram várias coisas sobre os olmecas, mas por não terem propriamente uma escrita ou não terem muitos dados sobre aquela civilização, muitas coisas que sabemos sobre os olmecas são hipóteses criadas pelos os pesquisadores. Vamos entender um pouco como funcionava a organização dos olmecas. Pouco se sabe sobre diretamente na estrutura social e política da sociedade olmeca, embora assumido pela maioria dos pesquisadores que as cabeças colossais e outras esculturas são representações de seus governantes. Então eu trouxe essa foto para vocês, que são imagens dessas cabeças colossais que foram encontradas nessas regiões e que acreditam serem da civilização olmeca. Os arqueólogos, baseados nos artefatos que possuíam, chegaram à conclusão de que era uma civilização bastante centralizada, apesar de suas dimensões, e estratificada, ou seja, era uma civilização dividida em grupos hierárquicos. A ampla difusão de artefatos olmecas durante grande parte da Mesoamérica indica a existência de extensas redes de comércio de longa distância. Os olmecas não foram os primeiros na América Central a organizar intercâmbios de longa distância de mercadorias. Porém, o período olmeca teve uma grande expansão significativa dessas rotas de comércio interregional. Vamos ver agora um pouco sobre a religião. Houve pelo menos 10 deuses distintos representados na arte olmeca. Então, foram 10 deuses, que é uma coisa bastante comum da religião desses povos. Então, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades. Estiveram presentes várias divindades importantes, como a divindade da tarde, o deus do fogo, o deus da chuva, Milho Deus e a serpente emplumada. As atividades religiosas olmecas foram realizadas por uma combinação entre os governantes, os sacerdotes e os xamãs. Uma coisa importante sobre os olmecas é que, como eles são a primeira civilização, muitas outras civilizações se basearam em seus costumes religiosos nos costumes olmecas. Então, as religiões dessa região são muito parecidas umas com as outras. Os governantes parecem ter sido os mais importantes nas figuras religiosas, pois eles possuíam uma ligação com as divindades e com os seres sobrenaturais, o que daria legitimidade ao seu poder. Ou seja, o poder dos governantes dos olmecas era legitimado ao poder divino. É como se os reis e os imperadores deles fossem representações divinas. Haviam também evidências consideráveis de xamãs no registro arqueológico olmeca, em especial as chamadas figuras de transformação. A mitologia olmeca não deixou nenhum documento, portanto, qualquer exposição sobre a mitologia olmeca deve-se confiar em interpretações de arte monumental, dessas artes que foram esculpidas, e comparações com as outras mitologias mesoamericanas, já que, como eu falei, ela influenciou bastante as demais religiões. A arte olmeca mostra que divindades como a serpente emplumada e o espírito da chuva, já no panteão mesoamericano dos tempos olmecas, já existia. A serpente emplumada é encontrada na mitologia olmeca e também pode ser encontrada em várias outras mitologias mesoamericanas com nomes diferentes, como por exemplo Quetzalcoatl, Kukulcán ou Viracocha. Sempre ele é representado como um deus fundamental e é relacionado ao julgamento das almas, fim ou renovação dos ciclos.
vamos ver um pouco sobre a cultura e o declínio dessa civilização olmeca. Por serem estudadas como a primeira civilização da Mesoamérica e ainda sendo poucas as informações sobre a sua cultura, acredita-se que foram os olmecas que desenvolveram a escrita, a epigrafia, a invenção do zero e o calendário mesoamericano, além do jogo de bola mesoamericano, bem como talvez a invenção da bússola. Então a gente vê que ela era uma cultura muito rica em conhecimento. Embora não haja nenhuma representação explícita de sacrifícios sangrentos nos registros arqueológicos, há, contudo, um argumento forte de que os olmecas praticavam rituais sangrentos e também de sacrifícios humanos, pois artefatos desfeitos em cerâmicas foram encontrados em sítios arqueológicos olmecas e eles são identificados como objetos sangradores, ou seja, objetos usados para fazerem a sangria, objetos de corte. Não se sabe com clareza o que provocou a eventual extinção da cultura olmeca. Sabe-se que entre 400 e 350 a.C., a população na metade leste na área olmeca começaram a despencar. Enquanto isso, a área oeste permaneceria pouco habitada até o século XIX. Então, não se sabe o que aconteceu, mas as pessoas daquelas regiões começaram a desaparecer. A população começou a despencar em vez de aumentar. Esse êxodo, então, ou seja, essa saída dessas pessoas, dessas regiões, foi provavelmente o resultado das mudanças ambientais graves que tornaram a região inadequada para grandes grupos de agricultores, em especiais as alterações no meio ambiente fluvial, que os olmecas dependiam, já que os olmecas dependiam da agricultura, da caça e coleta, como também para o transporte. Os arqueólogos propõem que estas alterações foram provocadas por perturbações tectônicas ou subsidência, ou seja, causadas por conta de perturbações tectônicas que chegaram até lá, ou até mesmo por conta do assoreamento dos rios devido à prática agrícola. Então, essa é a nossa primeira civilização que a gente estudou. Eu estou falando um pouco rápido, porque como são muitas civilizações, se eu ficar demorando muito em explicações, esse vídeo vai ficar muito longo, e não é essa a minha intenção. Como eu falei, os olmecas influenciaram bastante as culturas das demais regiões. Então, muitas coisas entre todas as regiões da Mesoamérica vão ser muito parecidas, tá? Não se preocupem com isso, que realmente é um fato comum daquele período. Os próximos grupos que nós vamos estudar são os maias. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica e que ficava localizada na América Central, em sua maior parte, e na América do Norte, apenas em parte do território que hoje está localizado o México. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas também encontram-se vestígios dessa civilização em outras cidades, como por exemplo El Salvador, Belize, Honduras e etc. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamericana. Diferente dos olmecas, que possuem aquela grande extensão, os maias eles só vão ser reconhecidos somente naqueles pequenos centros em que eles se localizavam. Então a região dos maias eram apenas aquelas regiões em que eles se concentravam. Existiam várias regiões diferentes que abrigavam culturas e características semelhantes às culturas maias. Então, por isso que acreditam que eram as mesmas civilizações, porém divididas em regiões diferentes. Aí no mapa tem essa parte verde, que é onde ficaria a região dos maias. Vamos entender um pouco sobre a sua religião. Os maias eram politeístas. Eles, assim como os outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tamoanchan, que é um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso,
Pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Então isso mostra que eles tinham um grande apreço e um grande cuidado com a natureza, já que eles acreditavam nesse poder dos ancestrais e nesses locais sagrados da natureza. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem então o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente para serem sacrificados. Essas pessoas que se entregavam voluntariamente e os próprios sacrifícios, vocês vão ver que também faziam parte um pouco da política dessas civilizações, já que às vezes eles se entregavam para esse sacrifício para quitarem dívidas. E esses prisioneiros de guerra geralmente eram feitos entre guerras entre cidades maias ou entre outros povos da Mesoamérica, que a gente ainda vai estudar, e que eles procuravam justamente os guerreiros mais fortes para serem sacrificados. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos e as formas mais comuns desse sacrifício era a decapitação ou a retirada do coração das pessoas enquanto elas ainda estivessem vivas. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma dessas bebidas alucinógenas era o bauche, que era uma bebida composta de mel, casca de árvores e alguns cogumelos alucinógenos. E os rituais de transe, nesses rituais onde eles tomavam essas bebidas, eram restritos somente aos governantes e às elites da sociedade. Então não eram todas as pessoas que tinham acesso a essa bebida, que eles chamavam de bebida dos deuses. Vamos ver agora como se dividir a sociedade e entender um pouco da cultura. Os maias possuíam uma sociedade também hierarquizada, isto é, dividida em grupos sociais muito bem definidos e cada qual com uma função distinta. O grupo mais numeroso da sociedade era o dos camponeses, que eles eram responsáveis pela agricultura e o abastecimento da cidade. A elite era responsável pela administração das cidades e estados e pelas funções religiosas. A autoridade máxima, e no topo dessa pirâmide social, estava o rei maia, o rei de cada cidade, que era chamado de Ajou. Então a gente vê que a sociedade ela era dividida, onde no topo dessa pirâmide estava o rei, abaixo vinha o pessoal da elite, que era responsável pela administração, e por último os camponeses, que eram responsáveis pela agricultura. E ainda mais abaixo dos camponeses vinham os escravos, que eram utilizados para sacrifício. Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isso é, em ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa visão, eles possuíam um sistema duplo de calendário, em que um era composto por 365 dias, chamado de Hab, e o outro era composto de 260 dias, e era chamado de Tzolk'in. Então, esses dias, principalmente no ano de 2012, se falou muito do calendário maia e do calendário asteca, porque eles previam justamente que o mundo iria acabar no ano de 2012. Eles acreditavam que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam de desenhos de animais para representar suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento também, como na astronomia. Então ele era um povo bastante conhecedor da astronomia e acreditavam nessa força cíclica da natureza. Os maias nunca formaram um império propriamente dito, porque a sua organização política era baseada na ideia de cidades-estado, ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras que eram estabelecidas pelos limites da própria cidade. No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação é considerada, como eu falei, é considerada como as regiões em que estava sob a influência
maia, né, dos povos maias. Então, cada cidade-estado representava um povoado maia e cada cidade-estado tinha suas próprias formas administrativas e o seu próprio ajó, ou seja, o seu próprio rei. As cidades-estados maias praticavam o comércio entre si, mas os historiadores e arqueólogos também provaram que elas travavam guerras entre si. Essas guerras aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor o seu domínio sobre as cidades vizinhas. Ao longo da história maia, algumas cidades conseguiram impor um certo domínio regional, né? Então, mesmo cada uma sendo separada e mesmo mantendo o comércio, elas também guerreavam entre si, principalmente para conseguir sacrifícios para os deuses, né? Os poderosos. Como já exposto, o rei era chamado, o rei dos maias era chamado de Ajô. Era a autoridade máxima da cidade e era tido pelos súditos como uma manifestação dos deuses. O poder real era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, seguia a linhagem do pai. Apesar dessa linhagem patrilinear, o trono poderia ser ocupado também por uma mulher, né, nas seguintes situações. Primeiro, quando o rei nomeado, né, não tivesse idade suficiente, então a mulher, a mãe, assumiria no lugar do filho, ou se ele estivesse lutando em alguma guerra. Então, se ele saísse para lutar em alguma guerra, a sua esposa ou a sua mãe iria manter o trono, né, manter-se como rainha daquela época, daqueles povos. A decadência do povo maia. A civilização maia viveu seu auge, né, durante o período de 250 d.C. e 900 d.C. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada uma decadência que levou ao desaparecimento deles. Esse período de declínio é conhecido como período pós-clássico. Os motivos dessa decadência são estudados ainda pelos historiadores, que apontam atualmente como as principais causas a falta de alimento resultante por uma superpopulação, né? Então a população cresceu tanto que acabou o alimento para aquelas pessoas, o esgotamento da terra, né? Eles não conseguiam mais plantar, os desastres naturais que estavam acontecendo, doenças e as próprias guerras entre si. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas então mudaram-se para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições para viver. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades totalmente ou parcialmente vazias. Além dos povos maias, né, que teve essa separação, né, que saíram abandonando as suas cidades, o que preservou um pouco os sítios arqueológicos encontrados pelos europeus, a gente também teve outros povos que, em vez de evacuarem, foram completamente derrotados pelos europeus. Esses são os astecas, que é os que nós vamos ver hoje, agora, né? Os astecas foram uma civilização pré-colombiana e se desenvolveram na Mesoamérica. Eu fiz questão de repetir isso, que é para vocês decorarem que esses povos fazem parte da Mesoamérica. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan, conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México, a capital do México, né? Então, a capital do México é chamada de Cidade do México. Os astecas ficaram conhecidos por formarem uma civilização com um estilo de vida sofisticado e eles foram dominados pelos espanhóis em 1521. Então, no mapa nós temos aí, né, a localização da onde ocupou os astecas. Os astecas são originários dos povos mexicas, que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XVIII. As lendas astecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada de Aztlán, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante essa migração, os astecas foram conduzidos por Huitzilopochtli, olha só esse nome, Huitzilopochtli, né, que é um dos principais deuses do panteão asteca.
Né? Segundo a lenda mexicana, eles seguiram por uma região até que eles encontraram uma águia em cima de um cacto comendo uma serpente. Então ali era um sinal dos deuses de que deveria ser feita a sua cidade, que seria Tenochtitlan. Após a fundação e o crescimento de Tenochtitlan em 1325, os astecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas. A capital asteca também desenvolveu uma notável força militar e o fortalecimento da cidade fez com que eles unissem-se com Texcoco e Tlacopan. A união dessas três cidades ficou conhecida então como Tríplice Aliança. Eu trouxe aí uma representação, um desenho de como seria essa região de Tenochtitlan, que os arqueólogos estudam naquela época. Durante os seus primeiros anos, Tenochtitlan estava submetido à influência de Azcapotzalco, que é uma cidade dos tepanecas, que é um outro povo mesoamericano. Esse vínculo com dos astecas aos tepanecas, eles eram obrigados a pagar impostos, aos tepanecas. Mas, por volta de 1428, os astecas se rebelaram contra esses povos e os derrotaram, colocando fim aos domínios dos tepanecas. Os astecas enriqueceram e, por serem a maior força militar da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia às demais cidades e transformaram-se na grande força do Vale do México. Isso motivou os astecas a expandirem seus territórios, a expandirem territorialmente por meio da conquista de outros povos vizinhos. Então, os astecas eram uma força militar e eles cresceram seu domínio conquistando outros povos, como aconteceu com os tepanecas. E eu trouxe aí a imagem daquela lenda que eu falei, que se eu não me engano faz até parte da bandeira do México. Um pouco sobre a sociedade. A sociedade asteca era marcada pela diversidade e a hierarquização. A diversidade, isso porque eles iam absorvendo e dominando várias culturas, e à medida que dominando aquelas outras culturas, eles iam agregando à sua região. Nas regiões conquistadas, os astecas exigiam que eles pagassem impostos dos povos sobre o seu domínio. E esse imposto eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. A seção, ou seja, alguns seres humanos também eram dados como escravos para serem feitos sacrifícios, e isso também era aceito como um pagamento desses impostos. A sociedade asteca possuía o imperador como no topo da pirâmide social. Ele era conhecido como o Huey Tlatoani, e era um imperador asteca, que era visto como uma representação do deus mais importante dos astecas. Ele era a representação do deus Tezcatlipoca. Tá vendo? Lá vem os nomes difíceis. Tezcatlipoca. Então, o deus Tezcatlipoca era um deus mais importante e o rei, o imperador, era conhecido como representação desse deus. Abaixo do imperador estava a nobreza, que era um grupo que possuía cargos na administração do império dos astecas. O grosso da sociedade, ou seja, a maioria da sociedade, era formado por homens comuns. Um grupo que exercia diferentes funções dentro da sociedade, como, por exemplo, a de comerciantes. Existia também a possibilidade de mobilidade social para esses homens comuns. Ou seja, mesmo eles nascendo como homens comuns, eles poderiam subir para se tornarem nobres. Então, eles não eram uma sociedade estática, eles podiam mudar de posição social. Por fim, na base da sociedade asteca estavam os escravos, que geralmente eram criminosos e pessoas endividadas que pagavam as suas dívidas por meio de trabalho. Só que o que é importante falar é que, apesar de eles serem escravos, na sociedade asteca, os escravos poderiam ter posses, eles poderiam possuir terras e também poderiam possuir famílias. A economia dos astecas focava-se muito naquilo que a agricultura lhe fornecia, então era muito agrícola. O cultivo agrícola dos astecas era muito próspero
E isso se deve principalmente a uma técnica de cultivo conhecida como chinampas. Nessa técnica, os astecas construíam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco, utilizando-se de material orgânico do fundo do lago. Então, eu trouxe essa representação do que seriam as chinampas. São ilhas que eles construíam no meio dos canais do lago. A religião e a cultura. É agora que vem nome difícil. A religião asteca era politeísta, como todas as outras, porque eles acreditavam em vários deuses. A religião asteca era típica, incorporou vários elementos característicos de regiões de outros povos. Um exemplo bem conhecido era o seu deus asteca, o Quetzalcoatl, que também fazia parte do panteão maia e era chamado de Kukulcán. O deus mais poderoso, conforme eles acreditavam, os astecas, era o Tezcatlipoca. Outros deuses importantes do panteão asteca eram o Quetzalcoatl e o Tlaloc. Uma característica importante da religião asteca era a religião de sacrifícios humanos. Essa prática acontecia por meio da retirada do coração com a vítima ainda acordada, a vítima ainda viva. A realização dessa prática justificava-se por meio dos mitos de fundação que os astecas acreditavam. Segundo as lendas dos astecas, o deus Quetzalcoatl ofereceu o seu próprio coração em um ato de auto-sacrifício. Então, os astecas acreditavam que para que o sol pudesse nascer todos os dias, eles tinham que realizar regularmente esses sacrifícios humanos. Um aspecto importante da cultura asteca era conhecido como teótio. Basicamente, é uma espécie de ligação que existia entre todos os seres do mundo, com as forças do mundo espiritual. Os astecas falavam que tudo que existia emanava teótio, que todos estavam ligados com as forças do mundo. Possuíam um grande conhecimento em astronomia e isso era realizado pelos seus sacerdotes. Esse conhecimento em astronomia permitia aos astecas formularem 2 calendários sendo utilizados no cotidiano, um sendo utilizado no cotidiano e o outro com um grande valor religioso. O Xiopurhuali possuía 18 meses e 20 dias, com mais 5 dias adicionais. Esses 5 dias eram considerados como dias de azar. E o Tonalpurhuali era o calendário religioso que possuía 13 meses e 20 anos. Tem aí a foto, a representação de como seriam esses calendários. E por último, o declínio, Como já foi falado, os astecas mantiveram seu império até 1521, pois nesse ano a sua capital foi conquistada pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram na região em 1519 e iniciaram um processo de conquista e colonização do Vale do México. Os astecas naquela época eram governados por Montezuma II. Os espanhóis aliaram-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlan em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome do Vice-Reino da Nova Espanha. Bom, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais longa do que eu gosto de fazer para vocês, mas é importante para não ficar esse assunto dividido entre muitas aulas. Hoje eu trouxe esses três povos. Na próxima aula eu irei trazer mais 3 povos. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.